Hoje, o É o Bicho não é para falar sobre os animais convencionais, mas sim sobre o maior animal terrestre do mundo. Incríveis e de natureza matriarcal, os elefantes são um símbolo de resistência, de origem africana e asiática. As maiores ameaças de extinção desses animais são provocadas pela perda de território e a falta de fiscalização à caça ilegal de suas presas, que chegam a pesar 60 quilos cada uma e são usadas principalmente para a fabricação de esculturas. Segundo a organização Santuário de Elefantes Brasil, existem 21 espécies no país. Em 2008, 2 fêmeas que viviam em um circo foram resgatadas pelo IBAMA e transferidas para o Zooparque Itatiba. O zoológico ele hoje não é só a parte de visitação, né, de lazer, mas eles são 5 pilares, mas o mais focado mesmo é a parte de conservação e a parte de estudos científicos, né? Os zoológicos hoje eles trabalham muito com pesquisas científicas com animais em cativeiro e isso é muito importante. A gente tem 2 elefantes aqui que vieram de circo, elas estão mais ou menos aqui, acredito, se não me engano, uns 20 anos. A Honey, né? Tanto a Honey quanto a Bambi. A Honey é essa que está aqui na frente, a Honey tá lá essa é a Honey que está aqui na frente e a Bambi que está lá no fundo, né? Está comendo agora. Elas têm mais ou menos entre 60 e 70 anos, ou seja, elas já atingiram a expectativa de vida delas. A gente está cuidando com mais carinho, né? Com mais atenção, observando sempre. A gente oferece alimentação tanto aqui fora, uma quantidade grande. Elefantes se alimentam, eles comem mais ou menos entre 150 quilos de matéria por dia, né? Então a gente oferece tanto aqui quanto no final do dia lá em cima, onde é a casinha delas. Como característica única, sua tromba é considerado o 5º membro do corpo, com quase 40 mil músculos, vital para sua sobrevivência na hora de alcançar comida antes de colocar na boca. A gente oferece o capim anapiê, né, conhecido como capim elefante, a gente oferece cana, bananeira, a gente oferece ração também. Elas usam muito, na verdade elas usam a tromba para tudo, né? É como se fosse um braço delas, para quebrar, para puxar. Elas têm uma habilidade tremenda com essa tromba, né? Elas conseguem desde pegar pequenas coisas, como também derrubar grandes árvores, né? Então, para tudo, para beber água, para levar o alimento até a boca. Os elefantes, na maioria das vezes, reagem positivamente à visita de humanos. E na programação de férias do parque, os visitantes até podem acompanhar os cuidados básicos com o animal. A gente faz com vários animais, onde o tratador vem na frente do setor, chama alguns animais, e um deles é o elefante, né, sexta, sábado e domingo. A gente fala um pouco do nosso trabalho, né? Elas têm um condicionamento, elas têm um treinamento, já que elas são idosas, a gente tem que a veterinária vem, faz a parte de limpeza das patas, unha, cutícula, e a gente mostra isso para o público, né? A gente faz o condicionamento e fala algumas curiosidades, né? Umas curiosidades bem bacanas sobre os elefantes. Por causa do peso, o cuidado com as unhas dessas elefantas é de extrema importância. Pode apresentar vários problemas, né, nas patas delas, um crescimento excessivo de unha, ela não vai conseguir pisar direito, né? E daí a gente tem que fazer o corte, a limpeza, tudo certinho. O treinamento, veio uma pessoa, treinou elas, hoje a gente segue esse treinamento num lugar seguro, não é aqui, né? Um lugar protegido, tranquilo para elas também. A gente vai dando os comandos conforme ela respondeu o comando, né? A gente recompensa com um agradinho para elas e a veterinária vai fazendo a limpeza, a gente vai ajudando e vai fazendo todo o corte de unha, lixamento, e a gente faz isso uma vez por semana. Aqui elas ficam em campo aberto assim mesmo ou tem algum recinto, alguma casinha? A gente tem um cambiamento, né, o conhecido como baia, dependendo da região, que a gente recolhe elas no final do dia, tanto para a segurança do parque quanto para a segurança delas mesmo. Aí todo final do dia elas já estão esperando, quem vem no zoológico e às vezes não encontra elas, 2 idosas, né, 4 horas da tarde, elas já estão bem lá no cantinho esperando o momento certo de ir para casa. Sociáveis entre si, cuidam da manada como uma família unida. São verdadeiras matriarcas. Honey e Bambi são elefantas asiáticas, um pouco menores que suas primas africanas. Apesar de elas serem idosas, elas são 2 crianças também, né? Elas sempre estão aprontando, bagunçando, tentando derrubar uma árvore. Elas socializam muito. De vez em quando elas meio que se desentendem ali, uma conversinha mais brava entre elas, você escuta elas vocalizando. A Bambi, por ela ser idosa, ela tem alguns momentos dos dias que ela deita, né,
que não é tão comum nos elefantes. Eles têm uma vida social tão bacana, né, que elas se protegem, se cuidam, se defendem, se ajudam. As fêmeas mais novas ajudam a proteger as mais velhas ajudam a cuidar dos filhotes, né. Eles lembram um pouco o ser humano em alguns aspectos, né. Se a gente vê a questão de amamentação, o filhote se amamenta até 3 anos, lembrando um pouco o ser humano aí também. Os mamilos das fêmeas ficam aqui nessa região, né, diferente da maioria dos mamíferos, que é um pouco mais abaixo. O filhote macho, quando ele chega uns 13 anos mais ou menos, que é a adolescência, as fêmeas tocam ele vai viver sozinho e ele tem que se adaptar, se virar sozinho, ele cresce, se desenvolve. Porque quando chega nesse período de 13 anos, 12, 13 anos, ele começa a desenvolver o musting, né, que na região temporal ele começa a secretar um óleo, e nesse período é o período que a testosterona dele vai de 0 a 100, sobe muito rápido, então ele apresenta uma agressividade, então ele fica sozinho. As fêmeas se ajudam, e é por isso que a gente hoje tem 2 fêmeas aqui, né? Elas precisam desse social entre elas. Geralmente, o elefante possui 26 dentes, com 6 ciclos de rotação dentária ao longo de suas vidas. Elas têm vários problemas que elas apresentam, né? Principalmente nessa idade, que são problemas nas patas, que nem eu falei, por isso que a gente tem que cuidar com mais atenção. Então a gente foca mais, e como é um animal que eles precisam andar muito, um elefante ele precisa andar muitas horas por dia, e o recinto é enorme, né? Então isso a gente proporciona bem para elas. Elas têm também, elas vão apresentar problema de dentição, né? Agora com 60 anos elas começam a fazer a troca de novo do dente, perder os últimos dentes que ela tem. Acho que da parte que o nosso cuidado maior é mais isso mesmo, é pata e dente. Alguma vez na vida, você já deve ter reparado que alguns elefantes apresentam grandes e enormes presas brancas. Elas recebem o nome de marfim e são a causa da morte de uma grande quantidade desses animais todos os anos. Sua caça promoveu uma vantagem genética para a sobrevivência da espécie. Números recentes revelam que cerca de 1/3 das fêmeas jovens, a geração nascida após o fim da guerra em 1992, não desenvolveram mais presas. Esse aqui que a gente tem, que é o elefante asiático, eles são menores, né? São menores que os africanos. Os africanos podem chegar aí até 7.000 quilos mais ou menos. A fêmea de um asiático, 3.000 quilos mais ou menos. O asiático, o macho, ele tem a presença do marfim evidente, né, bem grande, que a turma está acostumada a ver. As fêmeas, elas têm mais vestígio aqui, aqui em cima, quase não aparece, né. O que está acontecendo assim, é que como tem a caça predatória, a gente sabe que tem animais que acabam nascendo sem um marfim, né, e daí o pessoal acaba não caçando esses animais que eles querem caçar, animais que têm marfim. E conforme eles vão cruzando entre si, vai nascendo cada vez mais animais sem marfim, né? É como se fosse uma adaptação da própria natureza mesmo, tentando enganar, ludibriar o ser humano, para a questão da caça mesmo. Porque você vai matar um animal só para conseguir pegar as presas deles. Então, os elefantes africanos, as fêmeas não têm. Se a gente conseguir ver uma pontinha ali agora aparecendo, ó, bem pequena, é isso que eles têm. O Brasil, em razão da grande extensão territorial, além da atuação de diferentes fatores climáticos, possui diversas variações do clima tropical, favorecendo o conforto desses gigantes. O elefante, a nossa fauna aqui, vamos dizer assim, a gente tem uma mistura de Mata Atlântica com o Cerrado. O Cerrado, ele lembra um pouco a savana africana, né? Altas temperaturas durante o dia e o frio, né, no período da manhã, né? A gente chegou agora de manhã aqui, estava um pouquinho frio, então eles têm isso. Os elefantes, lógico que a gente tem um cuidado maior, apesar de ter um lago enorme, a gente tem um bebedouro que fica ali no canto para elas se banharem, né? E a gente faz atividades sim com gelos para elas, colocando gelos, a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Pensando no bem-estar delas, para elas se refrescarem um pouquinho, né? A gente tem uma sombra no final ali, tem mais uma sombra aqui que elas podem procurar se elas quiserem para fugir um pouco do calor. Como que é para você estar no dia a dia ali, estar cuidando, tratando, administrando ali a parte da alimentação e do cuidado do animal? Então, a questão de árvores, hoje a gente tem uma quantidade de árvores, mas está toda protegida, né? Vocês podem ver que elas são cercadas, elas não têm mais acesso, porque é comum do elefante, né? É comum a gente ver vídeos delas, elefantes tentando derrubar árvore para alcançar folhas, para comer.
e para divertimento mesmo, para uma atividade para brincar, né? O dia a dia delas é bem complexo, bem legal até de observar. A gente vê várias coisas interessantes acontecendo no dia a dia, mas assim, 80% do dia do elefante é procurando em busca de comida. Então a gente oferece uma grande quantidade aqui que elas vão ficar comendo, e depois o resto, que é o que a Honey está fazendo agora, é pastagem. Elas vão ficar procurando pastagem, tentando alcançar alguns galinhos de árvores que está protegido, né? É o dia delas assim. E elas também costumam dividir o espaço, porque a gente viu búfalo e outros animais. Como que é esse convívio? É tranquilo no dia a dia também? É tranquilo. Apesar do hipopótamo ser um animal territorialista, como eles estão juntos há muito tempo, então assim, os elefantes conseguem ter acesso ao lago ali, com os búfalos são de boa, com o hipopótamo. Às vezes ele tenta fazer uma gracinha, mas os elefantes também se impõem um pouquinho, mas nada, é super tranquilo. A gente tem observação, a gente observa durante 24 horas por dia aqui os animais, então a gente fica acompanhando, mas nunca teve nenhum problema. Uma paz aqui, vamos dizer assim.